Chegando com tudo, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vocês estão no Link VIP, já siga aqui a nossa página oficial através do Link VIP Oficial, você está no canal que repercute, o canal que entrega, o canal que te atualiza, pois é, uma delícia se você puder também se inscrever aqui na família Link VIP e puder aí ativar o sininho de notificação e sentar o dedo no like, quanto mais likes, mais a gente engaja aqui as nossas lives. E a gente preparou assim um programa sensacional. Vocês que gostam de reality show, vocês que gostam de treta, de confusão e de bagaceira, então nem ousem sair aqui da live do Link VIP porque fizemos um compilado com as melhores tretas que resultaram em expulsão da história de todos os tempos dos principais realities do país. Então tem gente sendo expulsa da Fazenda, tem gente sendo expulsa do Big Brother Brasil, tem treta séria que quase terminou em porradaria, vocês lembram disso? Teve até favorita que ia ganhar o prêmio, tava com a mão no dinheiro, mas aí foi lá, infringiu as regras e acabou sendo expulsa. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Link VIP. Eu já tô aqui com a Gisele Bicalho, que não foi expulsa, né, Não. Isso ainda não cometi. Vai que eu entre, Deus me livre, gente, nunca mais. Vou ficar aqui só falando da galera que tá no reality. Mas ela... Ana Paula Renault, que quando eu entrei no BBB, as pessoas me comparavam com ela, falavam que lembrava, assim, ela ia ganhar o BBB dela. E ela é um grande nome, né? Foi na Fazenda, causou, no BBB causou, aqui fora também, jornalista, tem opiniões, assim, fortes, sim, sempre bem posicionada. Você goste ou não goste dela, ela vai manter a opinião dela e ela não vai se colar jamais. Ana Paula... ela foi para uma festa, Bruno, não sei se você se recorda, e lá ela soltava jaraguaia, bebia, aí só que ela encostou, assim, deu um tapa na cara do... Eu nem lembro. Pra você ter ideia, ela foi tão icônica que todo mundo lembra desse ato, mas ninguém lembra quem era o cara. Você sabe, Leque, quem foi? É o Rodrigo ou Rodrigão, né? Um dos dois. Não, é aqueles... Todo ano tem um Rodrigão? Todo ano é um moreno, gato? Foi o Rodrigão mesmo? Eu acho que foi. E ela acabou encostando aí, né? Infelizmente, né, bebida... Ela tinha ido pro quarto lá, viu tudo que falaram dela, já tava grandona. E ela ia ganhar o programa sem sombra de dúvidas e deu no que deu. Bebida não combina, se você não tiver... Não, até combina, é legal, só que assim, você tem que ter um cuidado redobrado. Olha que desperdício, né? Ela ia ganhar a edição que ela participou e aí numa cachaçada, num descuido, você simplesmente vai lá e infringe uma das regras. Então, bebeu, tudo bem, mas não fica encostando, não dá tapa na pessoa. Tudo isso pode se configurar como uma agressão, ainda que você não tenha a intenção, né? Por exemplo, a gente vai trazer casos aqui de pessoas que só se defenderam, nem queriam agredir, mas acabaram esbarrando e, naturalmente, esbarrou. O diretor do programa não pode
fingir que não tá vendo, né? Alguns diretores fingem que não estão vendo, né? Porque o Davi era para ser expulso naquela treta com o Bin Laden, que ele dá uma cotovelada, o Bin Laden dá uma cotovelada no Buda, o Buda sai rolando, né? E o Davi dá cabeçada no Bin Laden. Se expulsaram a Vanessa Camargo, tinham que expulsar o Bin Laden também. Nesse caso, né? O Davi também, né? E o Bin Laden também, que deu uma cotovelada no Buda. Só que aí omitiram. Nesse caso, a Ana Paula Renault, que depois foi trabalhar lá no Fofocalizando, foi apresentadora, né? Ela realmente tem opiniões muito fortes, não que eu concorde com todas elas, mas é uma pessoa expressiva, né? Uma pessoa que não passa batido nos lugares que ela chega. Ela tem realmente uma representatividade e muita, né, coragem para falar aquilo que ela pensa. E no reality show foi a mesma coisa. Foi uma das expulsas que nós preparamos aqui na nossa lista dos expulsos dos reality. E olha, esse aqui, Bruno, foi uma expulsão que eu não me recordava, que eu não sabia que por esse motivo você poderia ser expulso. O Fernando Orozok, ele foi expulso do BBB 7 porque ele era amigo de um dos diretores, um dos chefões da Globo. Não era diretor do BBB, mas um dos diretores da Globo. Era amigo pessoal dele e por conta disso ele foi chamado no confessionário e foi expulso do programa. Você se recorda disso? Eu não me recordava, mas lendo aqui, é uma questão de conflito de interesses, né? Para não colocar a credibilidade do programa em jogo, expulsaram o rapaz. Mas isso é um erro muito grave, né? Porque o rapaz se preparou, o rapaz deixou de fazer trabalhos, né, para poder viver essa experiência no Big Brother. Se não checaram os antecedentes dele, quem são os amigos dele, quem são as influências, o que ele fez lá atrás, é um erro muito grande, né? Detesto isso daí, né? O cara entra dentro do Big Brother, olha, mas lá atrás ele fez não sei o quê. Lógico, não tô falando de crimes, né? Mas o cara se envolveu com não sei quem, fez aqui. Pô, checa antes. Checa antes, não coloque o cara depois faça, né, ele passar por esse papel, né, de ser humilhado em rede nacional, tendo que ser retirado, ter o seu sonho interrompido por uma falta de checagem ali da produção responsável. Agora entendo também que não é legal para a credibilidade, para a idoneidade do programa, você contratar, né, chamar participantes que têm vínculos ali próximos com diretores. Eu acho que também não tem muito sentido, mas foi um erro aí que eles tentaram corrigir no meio do caminho, eliminando o rapaz, chamaram, ó, vem aqui ao confessionário, você está eliminado. Por quê? Bati em alguém? Não, porque você é amigo de fulano, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Fernando Orozok. Mas a Raquel Sherazade, que foi uma expulsão recente, né? Sim. Tem pouco tempo, inclusive ela é uma das favoritas. A turminha dela ali acabou seguindo os passos dela e o Lucas ia ser campeão, depois o Lucas pede pra sair, enfim. Acaba com a outra moça. A Jaque. Foi campeã, que era da turma dela. Gente, vocês se lembram dessa expulsão? A galera comentou muito, né, Bruno? Que muita gente falou, eu não admito, eu não acredito. Porque por mais que a gente goste da pessoa, às vezes a pessoa acaba cometendo algum erro e o diretor, né, na época o Boninho, aqui o Carelli, não pode deixar passar em branco, como foi a expulsão da Raquel por conta daquela mãozada que ela deu na Jenny, né? Parou o Brasil, né? A Raquel Sherazade, quando veio ao Link Podcast, nosso irmão mais velho aqui, na live com o Felipe Campos, a live bateu 35 mil pessoas ao vivo. Todo mundo queria ouvir a Raquel Sherazade, o que ela tinha a dizer. Ela era campeã do programa. A Raquel tinha encantado ao público com a sua oratória, né? Ela tinha trazido algo que o público desconhecia, que era o seguinte, você consegue se posicionar, você consegue ter realmente uma personalidade forte, sem cair no palavrão, sem cair realmente em todas as situações de barraco que a gente estava acostumado, né? Porque pra gente, até a Raquel Sherazade aparecer, briga era um metendo o dedo na cara do outro, um cuspindo na cara do outro, isso era treta de fazenda, até que o divisor de águas, chamado Raquel Sherazade, chega e nos ensina que com uma oratória impecável, né, argumentação assim fantástica, ela colocava todo mundo, né, no chão, ela humilhava as pessoas sem cair em nenhum momento na baixaria. Isso foi fantástico e o público se identificou, né? E aí a Jenny Miranda, influenciada também pela Camila Simeone, né, que inventava e distorcia todas as situações, a Jenny partiu para um ataque ali com a Raquel Sherazade, queria torturá-la, colocando a Raquel para fazer um bicho que ela não tinha condição de fazer. Lixo. Era o lixo? O lixo sempre dá problema, né? Mas na vez da Raquel, todo mundo ficou com ela. Na vez que eu tava toda machucada, que eu inclusive operei por causa desse braço, eu tava errada, eu tinha que fazer assim o público mesmo. é assim.
dois pesos, duas medidas. Ah, mas o público é isso. Não é depois, quem faz. Ó, tô até hoje, meu braço nunca mais voltou ainda, tô fazendo fisioterapia. Quando eu tava machucada para levar o lixo, todo mundo ficou contra. Aí a Raquel tava machucada, tava com a coluna doendo e não queria, só pedia ajuda. O povo ficou a favor dela. Não, então, ela não quis fazer. Não, aí a ela Jenny falou que falou não assim, ia fazer. você vai fazer, eu sou a fazendeira, né? Aliás, eu até critiquei a Raquel nesse dia, eu tomei muita pancada, que eu falei assim, a fazendeira, por mais que ela seja querida, a fazendeira falou, tem que fazer, a não ser que seja com algum problema físico. Agora, porque não tá com vontade, porque vai fazer a fazendeira que mandou, só que ela falou, não vou fazer, e não fez. Resultado, tocou a sirene, tal, a Jenny foi tirar satisfação com ela ali na casinha, como é que chama? Casinha da árvore? Não é a casinha da árvore. Ali no... Onde define a delegação do fazendeiro, na oficina ali, né? Oficina que fala? Oficina. É o Lucas perto, né? E o Lucas tá ali. E aí, a Jenny fala, não, mas não sei o que lá, eu também estou com dores. E a Raquel fala assim, não é sobre você, é sobre mim. Eu não tô falando de você. Você pode ter as suas limitações e tal, eu não quero saber do que você tá sentindo. Eu não tenho condições de fazer determinada função. Aí a Jenny repete, não, mas eu também... Aí a Raquel se irrita. Não quero saber de você, não tô falando de Que a você. Jenny tava cuspindo, né? Falando cuspindo. Nesse momento que a Raquel se inflama, a Jenny chega perto. Ele vai, não grita! Aí a Raquel se defende e coloca a mão. A Raquel não quis agredi-la, a Raquel quis se defender. Uma mulher corpulenta, chegando ali, prensando a Raquel contra a parede, ela encosta a mão. E aí, meu filho, aí o Carelli se lascou, porque o Carelli tinha campeão do programa, que ele foi muito coerente, teve que abrir mão. Aliás, o Carelli disse aqui pra gente em entrevista, foi um dos momentos mais difíceis pra ele. Ter que abrir mão de uma participante que estava entregando todo o entretenimento pra ele, e em contrapartida ele não pode ir contra as regras do programa. Então ele falou, Raquel, sinto muito, você está eliminada, é isso. Pode ser o campeão, gente, que é o que o Boninho não fez com o Davi. Pode ser o cara que entrega a maior audiência, a regra é regra. Tá eliminada, é isso. E aí chamou a Raquel e teve que eliminá-la. Só que isso fez com que a Raquel saísse assim, impecável no jogo, né? Porque ela saiu com 1 mês de programa, ela tinha 2 meses para fazer uma besteira. E ela saiu no auge como a pessoa que foi injustamente, covardemente atacada pelaquela corja dos crias, né? Que tinha o grupo chamado Os Crias. E a Jenny Miranda, tadinha, foi assim canceladíssima. Agora já tá tudo bem com ela, mas saiu assim mais suja que pau de galinheiro. Teve que passar por terapia, eu lembro de tudo isso. E a gente bateu muito na Jenny Miranda, mas faz parte do jogo. Agora ela tá muito bem. Não sei se tá bem, mas o cancelamento da Fazenda, pelo menos, já passou. Mas é isso, né? Foi uma das expulsões, acho que mais marcantes da história, G. E Power Couple, eu não sabia que o Diego Grossi e a Franciele, que os dois foram do BBB também, tinham sido expulsos do Power Couple. Você se recorda, Bruno? Eu me recordo vagamente, né? Eles fizeram ameaças de agressão a outros casais. Mas na minha fazenda teve um monte de ameaça e a galera continuou. É isso, mas foram ameaças assim pesadas mesmo, né? Então acho que por isso que a edição, porque a Deolane também ameaçava pegar todo mundo e não foi expulsa. Não deu nada. Não deu nada. Mas aí eu acho que foi uma coisa assim mais incisiva. Aliás, eles nem são mais um casal. A não ser Voltaram. Voltaram? Tinham separado. Ele não estava viciado em aposta, perdeu tudo. Voltaram? Que bom, que bom. Porque ele perdeu tudo, né? Ele disse que perdeu todas as economias dele em joguinhos aí, tigrinho da vida. E aí ela não também... Era poker essas coisas, não? Todos os jogos, né? Tudo, Ele era viciado né? em jogos. E aí ele perdeu tudo, né? Um vício muito grande. Mas realmente no Power Couple aí eles foram, acho que o único casal até hoje. Tivemos aí o Rogério e a Baronesa. Então o Rogério quebra tudo. Eu tava lá. Lembra? O filho deles. Eu tava vendo na hora, assim, foi um horror. Ver um pai desesperado. O cartoloco, né? Mas o cartoloco, ele não tem limite, né? Ele acha que esse personagem... Eu acho que ele não sai do personagem. Uma coisa é você ser louquinho pra brincar na internet. A outra coisa é você entrar no personagem e querer viver nessa loucura que tudo tem limite na vida. Ele começou a falar do filho deles que veio a óbito, né? Eles tinham 3 filhos, só que um faleceu. E aí o cartoloco ficou usando o nome do filho e aí o Rogério enlouqueceu, literalmente quebrou lá as coisas e queria quebrar tudo mesmo, até a cara do cartoloco. Falar do filho falecido não existe, né? Eu não vi isso daí, mas se ele falou, realmente não tem o menor sentido, né? Isso aí não deve ser jamais utilizado, por mais que seja a pior pessoa do mundo. O filho do cara é sagrado, respeita. Era desesperador assistir aquela cena ali. Mas teve uma outra saída recente, né? Essa eu gostei. Que foi a baldada, que
Foi na cabeça da Deodato, né? Uhum. A Maria deu uma baldada, na verdade era uma dinâmica do BBB 22, que você tinha que jogar um balde de água na cabeça da pessoa. A Maria jogou a água na Natália e depois no final ainda apertou o balde assim na cabeça dela. Na hora eu tava assistindo, falei, pronto, não tem jeito, vai ser expulsa. É que ela jogou com tanta raiva que acabou assistindo. Lógico que na hora eu condenei, lógico que na hora eu falei que isso é inadmissível, uma agressividade totalmente desnecessária, mas depois eu fiz um reality com a Natália, eu até passei a gostar. Tô brincando. Eu tô brincando. Né? Independente das minhas diferenças com a Natália, lógico que passou do ponto, né? Ali é uma agressão descarada, né? Porque você jogar o balde com uma distância, ok. Agora ela pegou e bateu, isso aí machuca, né? Você tomar uma baldada, machuca. Inclusive, dizia ela que tinha traumas de dinâmicas com balde. Depois, na Grande Conquista, tinha dinâmica lá com balde, ela não queria fazer porque tinha trauma, né? Dizia ela que tinha trauma. Então, realmente, a Maria foi desclassificada. E acho que foi uma das principais desclassificações que, assim, a opinião pública ficou totalmente a favor, né, da eliminação dela, porque foi uma agressão explícita, né? Isso foi uma agressão, assim, covarde, a pessoa não tem nem como se defender, né? A Natália fica até sem graça na época. A Natália fala assim, olha, é pra jogar a água, mas não é pra dar baldada, né? Tipo, machucou. É só a água. É só a água e tal. E depois a Maria é chamada ao confessionário e realmente é expulsa. E ela fica sem entender ainda. E de acordo com informações do Alessandro Lobianco, lá do A Tarde é Sua, na época dos fatos, aí faz muitos anos, ela deu ainda piti. Quando foi desclassificada, deu piti lá nos bastidores, causou confusão e tal, até que foi acalmada e realmente levada aí pro hotel, que faz parte do procedimento de todo participante eliminado. Mas ela deu trabalho lá nos bastidores. E o Pedro Calderani, não lembro essa expulsão, que ele foi expulso do De Férias com Ex após cuspir. Mas ele não só cuspiu, né? Parece que ele deu uma cotovelada na cara da Stephanie também. Você lembra? Eu lembro. É um cara, assim, bem ridículo, né? Um cara bem ridículo, um cara que cospe, um cara que dá cotovelada, o cara que faz todo esse carnaval num programa de pegação, assim, precisa ser muito estudado para ver o que ele já não fez fora da casa, né? Porque eu já vi esses realities aí de pegação e alguns participantes realmente aparentam ter um comportamento bem daquele cara vazio, sabe? O hétero top da balada que só treina e só faz isso. Vários desses, não estou dizendo que são todos, vários desses têm esses comportamentos. Esse Pedro aí foi um dos que passou do ponto, acabou cuspindo na cara de outro participante, me lembrando aqui a André Surak, né? A Stephanie, e ela não leva desaforo, essa Stephanie, né? A Stephanie realmente, ela é do embate, ela é da confusão, e aí acabou sendo expulso e com toda a razão. Eu sou totalmente contra essa regra, por mais que eu esteja aqui na... tem que ser expulso. Eu também acho. É ridículo. Eu também, mas nos realities, tanto no Big Brother quanto na Fazenda, eles deixam. Permitem. No Big Brother eu não me recordo de cuspir. A Fly, pô, na minha cara. Ela cuspiu? Ela tava bebendo assim, ó. Foi quando eu beijei aquele menino lá, que ela era afim dele. 2 vezes na minha cara, desse jeito. Mas porque, brincando assim, ou não, uma ela discussão? Chegou e... Porque assim... Não era brincadeira. E aí eu fiquei paralisada, aí depois ela pegou de novo e... na minha cara. Na hora eu falei, cara, eu vou no confessionário, não vou, o que é isso? Eu acho uma agressão, né? E fiquei passada, porque isso não se faz. Eu acho até pior que agressão. Eu prefiro tomar um soco do que um tapa na cara e uma cuspida. Você pode dar um soco na minha cara, mas não dá um tapa na minha cara e uma cuspida, que a minha reação vai ser imediata. Deus sabe o que faz. Se eu tô nessa fazenda, que daqui a pouco a gente vai falar dele, do Thiago Ramos, que era louco pra cuspir nos outros, que nem ele cuspiu no Chay. Se ele cospe na minha cara... Infelizmente, talvez hoje eu não fosse mais um jornalista. Porque eu ia quebrar tudo ali. Eu ia quebrar... Você já brigou na rua, Bruno? Já. Quando era moleque? Já, né? Eu sei me defender, graças a Deus. Mas assim, aliás, eu sou graduado em arte marcial, então eu sei me defender muito bem, né? Mas só que assim, se um cara desse cospe na minha cara, como ele cuspiu na cara do Chay, eu ia quebrar ele inteiro, ia pagar por isso. Eu ia pagar por isso, porque que jornalista na televisão tá aí que já quebrou alguém, né? Não existe. Então, graças a Deus, Deus me deu um livramento. Aliás, é o nosso próximo caso, né? Que é o Chay e o Thiago Ramos. O Chay, assim, um cara educadíssimo, um cara gente fina. Você não fez Fazenda com ele, né? Não, era outra edição. Um cara educado, um cara gente fina, um cara, assim, que eu só tenho elogios a fazer.
E o outro é um louco, um agressor de mulheres, né? Um cara que explorava mulheres, Você sabe de um vídeo, né, que seu amigo te mostrou lá. Não, eu fiz entrevista com ela, lá da Espanha, a Rita Cumplido. Uma senhora. Uma senhora, já de uma idade mais avançada, que sustentava o Thiago Ramos, tudo documentado. Por que ele nunca me processou? Porque ele sabe que eu tenho tudo. Tudo documentado pelas autoridades espanholas. Esse cara agrediu essa senhora, né? Chutou a cabeça dela enquanto ela estava no chão. E tem outros relatos também, né? Esse cara é um desequilibrado, esse cara é um doente, esse cara teve o aval do Brasil. O Brasil gostava dele. E eu fui eliminado por ele também. Por ele e pela Débora. Quase que ele ganha, né, Bruno? Porque ele foi expulso. Olha a escolha que o Brasil fez. Me eliminou, deixou a Débora, que depois a gente foi conhecer o caráter dela, e o Thiago Ramos, que, meu Deus do céu. Mas a Débora lá dentro, ela é o principal embate da Deolane, Não, né? uma ótima participante. Isso aí é. Né? Depois, trabalhando com ela, a gente descobriu quem ela era. Ah, você trabalhou com ela depois? Depois vinha trabalhar com a Débora. Aí a gente conheceu que realmente é uma cobra. Só que esse cara aí é um louco. Né? E ele foi pra cima do Chay e cuspiu a primeira vez. Imagina o Chay. Daquele tamanho. Daquele tamanho, tomando uma cusparada na cara. Tomou a segunda. Tomou a terceira. Na terceira, por mais educado que ele seja, ele devolveu a catarrada no Thiago. Aí o Thiago pegou a garrafinha d'água e foi pra cima dele pra dar. Quando ele foi pra dar, o Chay se defende na cotovelada, num golpe aqui do Tai. Pum. Ó, deu a cotovelada nele. Nesse momento da cotovelada, pegou, ambos foram expulsos. Só que a produção do programa viu que ele foi levado a uma defesa. Ele ia tomar 10 catarradas e não ia acontecer nada. Na terceira ele reagiu. Então a produção expulsou os dois e, de uma forma assim muito justa, deu mais uma oportunidade pro Chay no ano seguinte. Então o Chay fez a Fazenda 14 e voltou na Fazenda 15. Eu lembro, né? Então a Record teve que expulsar, porque regra é regra, mas viu que ele foi um cara totalmente levado a uma situação que ele nem queria estar. Agora, não chamem mais um louco desequilibrado doente como esse daí. É isso. E a ameaça com o Machado que rolou na Fazenda... Nossa, loucura. De verão. O Lucas, né? Eu não lembro o nome dele, era Lucas? Isso. Cadê? Lucas. Tem o nome. É o Lucas. Ele ficou perseguindo esse rapaz por toda a área externa ali da fazenda, né? Ele perseguia com uma. Só que ele era agressivo, né? Falou que ia matar, falou que ia bater e tal, e a produção deixando. Até que ele prensa o rapaz aí, ele tava fazendo o trabalho de lenhar lá, da árvorezinha. Lá de cima. Exatamente. E aí ele pega o machado na mão e continua com as ameaças. Deus me livre. Aí. Era o personagem, ele falou, né? Ele foi expulso, a direção falou, opa, vem cá, meu amigo, você vai ameaçar os outros com o machado? Tá expulso, o Lucas. Só que ele falou aqui fora, não, gente, era o personagem. Jamais, o que é isso? O que acontece anos depois? Matou alguém. Ele espanca o filho, ele quebrou a perna do filho. Né, o filho dele teve a perna quebrada pelo próprio pai numa discussão de pai e filho. Que horror. Então ele é um cara que tem um comportamento assim, agressivo 100% esse cara. E imagina o participante ali, todo franzino, o outro todo bolado, encostado na parede, o cara com machado na mão. Esse menino aí passou por apuros, né, por uma situação complicada. Que bom que a Fazenda visualizou esse perigo imenente e tirou ele logo. Tem vídeo, Leque? Não, tá. Não. Lembra o Ricardo Polegar. E tem o Felipe Hagensen. Você lembra dele? É o irmão do Jonathan Hagensen. O Jonathan Hagensen é o ator famoso. Esse é o Felipe Hagensen. O Jonathan Hagensen, ele fez muitos filmes. Cidade de Deus. O Felipe Hagensen... Ah, sim. Cidade de Deus, eu lembro. O Rosto é Familiar. E a Ariane, ela participou da Fazenda e do BBB. Inclusive da Fazenda, do BBB, ela foi expulsa, ela ia ser a campeã, por causa de bebida também. E esse rapaz tentou... Beijou ou tentou beijar? Beijou. Meu Deus. Num momento... Eles estavam brigando. E aí ele fez assim, ó... Contra a vontade dela. E aí ela ficou... Sabe quando a pessoa fica sem reação? A pessoa não acreditou, perdida. Ela ficou perdida, sem reação... E ele ainda tirando sarro, né, e tal. E ela estava acompanhada, a Ariane... Ela tá ficando na época com o Lucas, namorou. Mas o tinha Neto namora agora, namorou depois. Ela namorou o Lucas, que foi o campeão. Isso, e ele tava ali próximo da cena, ele, calma, tentou acalmar ali a situação, e ele tirou sarro, o Felipe, né, o Felipe Hagensen. Obviamente, ele foi expulso, acho que foi um dos gestos mais ordinários, nojentos que a gente já viu na história de todos os realities. Nossa. E aí, eu fiz uma matéria com esse cara, anos depois, pra saber como ele tava. Continua vagabundo. Não, ele era um cara que ele tinha um trabalho muito bacana em comunidades, ele fazia projetos sociais com capoeira, né, audiovisual. Ele tinha um trabalho tão legal
que foi completamente destruído por uma cretinice dessa que ele fez. E aí eu entrei em contato com ele na época. E aí ele disse que a vida dele estava parada, que ele estava destruído e tal, e que as pessoas eram muito hipócritas, né? Ele estava indo muito bem. Eu falei, pô, você merece uma segunda chance, tá tudo certo e tal. Até quando ele disse que o que ele fez não tinha gravidade, ele não tinha entendido a gravidade do que ele fez, né? Porque ele disse aí que ele as cagou pessoas... tudo. Então, exatamente. Só que aí ele relatou que realmente as oportunidades de trabalho para ele foram totalmente fechadas, que ele estava passando por dificuldades financeiras e tal. Foi a matéria que eu me recordo que a gente fez com ele na Sônia Abrão. E até hoje ele está sumido, né? Até hoje ninguém mais fala no Felipe Hagensen, porque assim, o ato que ele cometeu foi assim, repugnante. Imagina você que é pai de uma menina e vê um cara desse dentro de um reality show beijando a menina contra a vontade dela num momento de discussão. Imagina num momento de discussão, sua filha com raiva, ali vem o cara e beija ela contra a vontade dela. Então, foi expulso, eu acho que ela até processou ele depois, eu não sei como é que ficou essa história. E eu processaria, né? Mas assim, ele destruiu a vida dele, né? Um ato impensado, um ato covarde como esse, ele destruiu a profissão dele, que era uma profissão muito bacana. Ele ensinava capoeira, ensinava projetos bacanas para molecada em comunidades carentes do Rio de Janeiro, e ele passou a não ter essas portas abertas justamente por esse ato. Tem que ter noção das coisas quando você vai para um reality, né, Gi? Não, imagina o que ele deve fazer aqui fora, Bruno. Se fez isso ao vivo e achou ainda que não estava nem aí. Na cabeça dele as pessoas exageraram por uma hipocrisia, que não era tão grave assim. Não. Você enfia a boca dentro da boca da outra menina, a cena só de ver já é nojento. Ver que a Ariane tava falando e a pessoa vem. Pois é. E tem várias outras tretas, tem a do Rogério Essa também. Aqui, ó. E essa aqui, ó. Essa é a do Polegar, né? O Ricardo Polegar. Você não lembra dessa? Essa daí foi o ano passado na Grande Conquista, eu vou te contar. Esse é o Ricardo Polegar. Ele fez muito sucesso, ele fez parte do Polegar, amigo do Rafael Ilha. Numa discussão... Só tem doidão nesse Polegar. Só tem... Esse Polegar só sai do doido. Eu adoro o Rafael Ilha, por sinal. Aliás, a gente tem que trazê-lo aqui. Ele estava discutindo com o Fábio Gontijo. O Fábio Gontijo, o da Jenny Miranda, né? Que depois... ele faz muitas coisas aí. Dr. Fábio Gontijo. O Dr. Fábio Gontijo pegou uma cueca que não era do Polegar e jogou nas costas dele enquanto ele estava dormindo. O que ele... Ficou louco. Ele tava meio que com febre, estava meio doente e tomou uma cuecada ali de outro cara. Ele ficou louco. Saiu seu filho da AP, que não sei o que. Eles começaram a discutir. Nesse momento ele sai, ele pega uma faca. Ele pegou uma faca e foi discutir com o Fábio Gontijo. Ele pegou uma faca, até falei, o que é isso? Você vai assassinar o cara em rede nacional? Sei lá, facada no outro participante. Não, ele foi expulso. Na hora a produção entrou. Não foi no seu, né? Não foi na minha, graças a Deus. E aí depois ele disse que jamais daria uma facada, que foi assim um ato que ele queria... Eu não lembro qual foi a explicação dele, mas... Não tem explicação, né, Bruno? Não tem. Você pegar uma faca durante uma discussão... Ele queria pegar uma tesoura pra cortar as roupas. Ele queria pegar uma tesoura pra cortar... Uma tesoura. Exato, ele queria se vingar cortando as roupas do cara. Só que a produção não pode interpretar o que ele vai fazer. Pegou a faca, tá expulso, meu amigo. Não dá pra você... o que você vai fazer com essa faca? Eu tinha falado, vou pegar essa faca aqui que já vou cortar as roupas dele. Ficou quieto. A não ser que você avise. Produção, não sou louco, não sou assassino, vou cortar as roupas dele. Agora não, ele entrou no quarto com a faca, não falou nada, meu filho, tchau, vai pro manicômio se tratar. E foi exatamente o que aconteceu. Depois ele veio aqui no Link Podcast. Mas tá internado, tá solto? Não, tá solto. Ele é um cara do bem, ele é médico, esse cara é médico. Esse maluco aqui? Esse cara é médico, é que surtou dentro de um reality show. Fábio Gontijo também. Pô, Fábio, você joga cueca nas costas do cara. Também é médico. Policial. Também é médico, uma briga de doutores. Uma briga de doutores aí, doutores malucos, né? E aí, realmente, ele foi mais um expulso por pegar uma faca. E é isso, não dá pra brincar, né, Gi? Nunca aconteceu, hein? Espero que nunca aconteça. Mas eu acho que vai acontecer. Nunca aconteceu uma agressão física real, né? Nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Não dá tempo mais que os ninjas entram. Não, dá tempo. Por exemplo, você tá discutindo com a... Sei lá, você não tem... Sei lá, eu discuti com o Alexandre Suíta lá na Grande Conquista. Se eu tivesse dado uma carimbada na cara dele, a produção ia chegar depois da carimbada. Não dá pra você prevenir o ato da pancada. Nunca aconteceu. E nunca aconteceu algo mais grave. Na Rússia já aconteceu. No Big Brother russo, o cara pega a menina pelo cabelo e vai arrastando ela pelo cabelo. Você já viu essa cena? Essa cena é horrível. No Big Brother do México, no Gran Hermano, tem a pancadaria também.
nunca aconteceu aqui no Brasil. Tomara que nunca aconteça, mas pelo nível de participante que a gente está vendo nos últimos realities, é bem possível que em breve tenhamos aí o UFC dentro da Fazenda, dentro do Power Couple, ou sei lá, mas espero que nunca aconteça. É isso, gente. É isso, gente. Nos dê uma moral, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Não se esqueça, tá? Beijo, fica com Deus. Tchau. Valeu.